estresse envelhece, gente? Essa é a grande pergunta. Sim, ele envelhece. Um quadro de estresse pode ter efeito direto sobre a nossa pele, provocar alguns sintomas e alguns problemas e até piorar outros, tá? Porque às vezes você já tem uma pequena sensibilidade na pele, o estresse vai piorar, ok? Esse é o nosso tema de hoje e a gente vai falar aí dos efeitos do estresse na nossa pele, né? Um pouco dessa emoção que prejudica tanto o nosso corpo como um todo, mas a gente vai falar dele, da nossa pele hoje, o estresse e a nossa pele. Falei que alguns hábitos do nosso dia a dia prejudicam a nossa pele e eu vou falar quais, que aí você vai saber mesmo: excesso de exposição solar, alimentos inadequados, gordurosos, falta de tomar água, falta de hidratar a pele, que é o grande vilão, nós precisamos hidratar a nossa pele, o uso de cigarro, excesso de bebida alcoólica, poucas horas de sono, tudo isso prejudica a nossa pele. Mas a gente pode não ter parado para pensar que o estresse também afeta diretamente a nossa pele. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho do estresse muito rapidamente. O estresse, ele é um mecanismo fisiológico de defesa do nosso organismo. Ele não é apenas um problema emocional, ok? Quando a gente passa por alguma situação de estresse, o nosso corpo sempre vai entrar em estado de alerta, porque o estresse pode vir de muitas situações, né? Uma situação de perigo, né? Uma situação conflitante, enfim. Esse estado de alerta, ele é importante, ele é normal do nosso corpo, mas o próprio estresse é esse mecanismo de defesa, como eu falei para vocês. Mas quando você passa por uma situação de estresse, sabe aquela coisa de lutar, enfrentar ou fugir? A adrenalina e o cortisol nesse momento são liberados. E como eu disse, é uma reação natural do nosso corpo, mas ela é complexa e ela tem consequências. Então, se o estresse for contínuo, o nosso sistema imunológico é afetado e uma série de problemas pode acontecer. Não só com a nossa pele, nós vamos falar da pele, mas o estresse prejudica o nosso corpo em geral, tá certo? A gente pode controlar o estresse, combater o estresse e tem mais. Se você fizer isso, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Ceneide chegando aí também, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, gente. Dei essa abertura para a gente entender um pouquinho o estresse. A pessoa que foi chegando, acho que já foi tendo essa ideia aí, né? Que ele é um mecanismo fisiológico de defesa do organismo, não apenas um problema emocional. E quando a gente está numa situação de estresse, o nosso corpo então entra em alerta, como eu falei agora, lutar, enfrentar, fugir, a adrenalina e o cortisol são liberados. Essa é uma reação natural, mas se o estresse for contínuo, o sistema imunológico é afetado e a gente pode ter diversos problemas. Então, é muito legal a gente parar um pouquinho no meio da nossa correria, do nosso dia a dia, das nossas preocupações, do excesso de pressão que nós mesmas muitas vezes colocamos na gente para fazer as coisas. A gente se coloca pressão, não, porque eu quero resolver isso, porque eu posso fazer aquilo. Às vezes pressão no trabalho, às vezes pressão em determinada situação, em casa mesmo, coisas que outra pessoa pode resolver, você já quer ir lá e resolver. Às vezes a gente não tem paciência porque a gente é acelerado de esperar o outro fazer no tempo dele. Mas às vezes você também não reserva para você um tempo para o lazer, um tempo para você dedicar para alguma coisa, um tempo para você fazer uma atividade. Eu ia na ginástica, mas aconteceu um problema e por isso eu não fui. Eu estou contando essa história porque isso já aconteceu muito comigo e agora eu consigo fazer com que não aconteça mais. Eu estou no auge do estresse porque em produção, em empresa, muitas vezes você tem um fornecedor que fura com você numa hora que não dava para furar, ou algo num sistema de computação que você está fazendo que trava, enfim. E aí, no minuto seguinte, você ia se arrumar e ia fazer a sua yoga. Vou contar um detalhe meu mesmo. Eu ia fazer yoga e aconteceu um pau no sistema e eu tinha que resolver naquela hora e de repente eu respirei e falei, ok, mas agora é hora do meu yoga. E antes eu não faria isso. Isso já era noite, porque era depois do expediente, inclusive, então eu não teria nenhum motivo para falar, não vou fazer. Então eu quis trazer um pouquinho para vocês do meu sentimento, porque eu achei muito legal de tanto compartilhar com vocês as coisas que me levaram, que até a hora que eu falei, vou para o yoga, eu falei, nossa, como eu estou diferente, olha que legal. Isso é bom demais. Então, quando você controla o seu estresse, porque o estresse também é excesso de atividade, você não equilibrar, você não dá um tempo para você, tudo isso vai gerar estresse. E o estresse gera muitos problemas de saúde. Todo o estresse, se ele não for controlado, se ele for em exagero, ele vai envelhecer, porque ele vai liberar o cortisol e vai envelhecer. Eu vou explicar o que o cortisol faz já, e você já vai entender. Então, eu já quero de cara falar para você, que me ajudou muito, né? Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo. Você precisa ter tempo para você. Mas a gente pode trocar esse ter tempo para mim por dedicar tempo para mim. Para mim fez muita diferença. Você não tem tempo, você tem tempo, eu vou achar um tempo, ou eu vou dedicar um tempo para mim. Dedique um tempo para a sua limpeza de pele, dedique um tempo para a sua massagem facial, dedique um tempo para a sua caminhada, dedique um tempo para os seus exercícios físicos, enfim. Porque todo estresse excessivo vai causar ansiedade, e se causar ansiedade pode chegar à depressão. Então, são emoções que vão adoecer e vão adoecer bastante.
A Luzanira está falando uma coisa bem interessante, gente. Olha, eu estou vendo aqui. O estresse adoece a nós mesmos e a todos que estão ao nosso redor. Perfeito. Até porque eu acabei de dizer que ele é excessivo, ele vai para a ansiedade, vai para a depressão. Então, nós vamos realmente deixar todo mundo louco. Então, é assim, gente, se você fica muito inquieta, muito preocupada, preocupação em excesso, será que vai dar certo? Excesso de atividade, excesso de preocupação. Ai, o filho saiu, ai, meu Deus, entendeu? Aquela sensação de que algo pode dar errado, ou que se você não fizer naquele momento, não vai dar para fazer outra hora, tudo isso vai gerar ansiedade. Então, respira, perceberam que eu falei numa velocidade, agora respira. Todo mundo respira, legal sempre a respiração ser pelo nariz, inspira, enche a barriga, solta, gostoso. Agora eu vou falar de uma das melhores coisas que eu ouvi, que nos ajuda aí a não ser essa pessoa tão preocupada, com excesso para fazer tudo, que não deixa tempo para você, que sofre em determinadas situações porque quer que tudo aconteça certinho e lembra que você vai errar e precisa errar, né? Eu brinco que se a gente fosse perfeito, já era anjo e já não estava mais aqui. E ao mesmo tempo eu digo que a gente é perfeito para aquilo que a gente foi feito. Porque você pode ser uma pessoa que faz bem algumas tarefas, outras não, não se exija demais. E assim vai. Então, nós não temos que fazer tudo certo. O errar é importante para a gente subir de nível. Lembra da outra semana que a gente falou disso? Ninguém quer ficar toda a vida no mesmo ano na escola, né? A Daniela Rosa está dizendo uma coisa bem interessante. Quem não encontrar um tempo para cuidar da saúde vai ter que encontrar tempo para cuidar quando estiver doente. É muito forte o que você falou, Daniela, mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. A gente não para pensar. A gente acha que está bem agora, vai estar sempre bem. Ah, não, tá tudo ótimo, porque eu dou conta, porque eu faço e aconteço, entende? Ok, mas vamos equilibrar tudo isso, né? Tem que ter o equilíbrio na calma, na paz, no descanso, na atividade, tá certo? No lazer, em socializar com as pessoas, na espiritualidade, né? A fé é muito importante, enfim. Mas eu vou falar para vocês uma das melhores coisas que eu ouvi. Respira, porque talvez faça muito sentido para você. Uma palavra. Suaviza. Suaviza. Suaviza a sua vida. Suaviza. Tá agitada? Se percebe, né? Porque você só vai perceber se você começar a se observar. Se observe, a gente observa todo mundo, não observa a gente. Tá acelerada? Suaviza. Você tem horário para entregar um trabalho? Ok. Mas não queira fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Prioriza e suaviza. Então, isso foi a coisa mais gostosa que eu ouvi. Suaviza. Gente, não sei como isso vai tocar para vocês. Para mim, tocou. Já tinha ouvido tantas coisas referente a isso. Suaviza. O que eu tenho que fazer agora? Tem que entregar isso? Tem hora? Porque tem gente que vai colocando, e acho que você já fez isso, eu também já fiz isso, vai colocando coisa no que tem para fazer no dia, mas não cabe. Eu lembro que eu fazia um desenho com a mão assim. Este quadrado são as 24 horas do dia. Eu chego com um quadrado deste tamanho, já sei que não vai dar. Vai ficar para amanhã. Eu vou acabar fazendo o que é mais importante. Então, por que eu me estresso com aquele quadrado tão grande? Eu posso até anotar, olha, eu gostaria de realizar isso, mas eu sei que eu não vou dar conta de tudo. Então, eu vou fazer os mais importantes primeiro, o que não der conta, eu vou fazer amanhã. No dia a dia, se você não suavizar, você não deixa Deus agir, o Criador, o que tudo rege, o que você acredita. Você não deixa agir, ele age quando a gente deixa. Então, tem gente que eu tenho fé, mas fica ali. Entende? Ou fica acelerando, não dá esse tempo de relaxar, não dá esse tempo de suavizar. Tem gente que é muito controladora, não sei se esse é o seu caso, fica se observando que você sofre. Você tensiona tudo, sofre e não tem momento para você, tá? Depois do suaviza, às vezes a pessoa fala assim, mas e como é que eu faço isso? Eu tô lá agitada, como é que eu suavizo? Só de você se observar, pensar e falar mentalmente essa palavra suaviza, você já dá uma equilibrada. E eu vou te dar uma dica que para mim funciona demais, que é a respiração. Eu sempre falo que toda vez que eu vi algum médico ou alguém dar um atendimento para uma pessoa num socorro emergencial, chega rápido e pede para respirar. Respira. Entende, gente? Respira. Respira e se observa. E eu vou explicar até um teste que eu fiz com Respira, que eu vivi, né? Não foi teste. Todas vocês sabem que eu cuidei da minha mãe acamada durante 8 anos. E às vezes ela ficava meio nervosa e a pressão disparava. Eu nunca fui favorável a remédio. Eu sabia que ela precisava de tomar o remédio, mas só dava o remédio em último caso. Quando ela ficava aflita e eu já percebia que era pressão, enquanto eu media a pressão, eu já falava, mãe, respira, 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 respira. E eu media a pressão. Olha, eu cheguei a baixar a pressão da minha mãe de 21, sem remédio, com respiração. A respiração é mágica. A respiração tira você de um estado quase incontrolável para um estado de calma. Suaviza, respira, seja lá o que for. Por maior que seja o problema, você só vai ter equilíbrio para resolver se você ficar no seu estado de equilíbrio. Entende? Respira.
Observa você. E eu costumo fazer uma coisa muito interessante que me ajuda muito e que eu acredito muito, né? A Rosanira estava falando agora da fé, fé na vida, né? E você entende, eu não gosto muito de ficar falando, eu falo em Deus toda hora, que é uma loucura minha. Eu acredito em Deus, mas eu acredito que é Deus, é o que tudo rege, é o Criador, enfim, é a mesma coisa, é o que você acreditar. Mas, às vezes, a gente fala, ai, Deus cuida, cuida, cuida. No momento que você precisa deste equilíbrio, você desaba. Não desabe. Respira, suaviza, faz uma oração, que a oração tem um poder maravilhoso. Nem precisa fazer uma oração com aflição. Pede ajuda só, me ajuda a conseguir entender essa situação, equilibrar essa situação. O que eu faço? Faça perguntas para você. Por quê? Porque essa fé traz a resposta. A resposta não está no lógico, gente. Entenda o seguinte: o concreto é o problema. Você está lá diante de um problema, mas quando você pergunta o que eu faço, depois que você respirou, que você suavizou, a resposta não vai vir para você assim: olha, faça isso. Mas você vai ter essa. Eu falo que é uma vozinha praticamente que fala para a gente, né? Você tem uma sopa, você tem uma intuição, enfim. Quando você faz aí a sua oração, pergunta, faça perguntas para você. E dê um tempo para você quando você se perceber nervosa. Não deixe o estresse ir para a ansiedade, porque da ansiedade ele vai para depressão. E é um caminho de volta muito difícil, tá certo? E saiba, você não precisa pôr na sua cabeça, porque às vezes você fala que tá tudo ok, mas a gente não põe isso na nossa cabeça, a gente põe só quando ganha consciência. Você não tem que ser a melhor, você não tem que ser a mais bonita, você não tem que ser a que faz tudo, você não tem que ser a mais respeitada, você tem que ser você. Você tem que ser você no seu melhor, tá certo? Entenda que você não vai acertar em tudo, entenda que você vai errar e que sem errar você não cresce. Ok, gente? Então, já dei todas as minhas dicas. Então, respira, suaviza. Ai, tô preocupada com o futuro. Suaviza. Eu tô com excesso de atividade. Respira, suaviza e descansa, né? Até lá na Bíblia tem o dia do descanso. Descansa, porque às vezes a gente não descansa. Porque quanto melhor você descansar, usa lá o seu final de semana, vai descansar um pouco. Porque se você ficar pilhada, tudo isso vai gerar ansiedade. A gente não percebe, quando você percebe, você já está numa areia movediça, que vai demorar muito para você sair de lá, tá? Então vamos falar agora dos efeitos aí do envelhecimento na pele, já que eu dei toda a abertura para a gente se achar. Eu espero que vocês estejam refletindo a respeito do que eu estou falando, porque o problema e situações estressantes, todo mundo tem, todo mundo passa, a defesa do organismo é normal, mas o problema é concreto. E aonde você vai achar o equilíbrio? No sutil. Quando você sai um pouco do concreto, relaxa e espera que você vai obtendo as suas respostas e o seu equilíbrio. Muitas vezes a gente quer ser a poderosa, faz tudo porque a gente gosta do elogio, entendeu? A gente gosta que as pessoas nos percebam. Ok, mas a que preço, né? Então, vai ajeitando as coisas que elas vão se ajeitar e eu te garanto que você fica melhor do que agora, porque o valor que a gente passa a dar e a forma com que a gente passa a ver é outra, tá certo? Então, busque aí no sutil mesmo, é lá no sutil, o concreto existe, tá lá, é o problema, é a situação, ok. Respira, se acalma, suaviza, porque a resposta vai vir daí. Faz a sua oração, acredita na vida e faça perguntas. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Como eu deveria agir nesse caso? O que será que é melhor eu fazer? As perguntas, você faz, daqui a um pouco você começa a ter ideias, são as respostas, tá? Agora vamos falar da nossa pele, porque o estresse ele vai provocar isso aí, adrenalina, ansiedade, depressão e tudo isso desencadeia uma série de problemas no nosso organismo. Na pele, como consequência do estresse, ocorre o cortisol, o excesso de cortisol. O excesso de cortisol na pele pode provocar irritações, alergias. Então, às vezes, você está lá de boa, com a sua saúde ótima, mas está muito estressada, daqui a pouco a pele começa a ficar irritada, você começa a se sentir com alergia, ondulações na pele, falta de viço, a pele opaca. E o cortisol vai trazer um envelhecimento precoce. E também pode agravar doenças pré-existentes. Se você tem uma tendência a uma psoríase, ela vai piorar no momento de estresse. Se alguém tem psoríase, aí vai saber o que eu estou falando. Se você tem muita acne, vai piorar no momento de estresse. Se você tem pele seca, pode piorar no momento de estresse. Se você tem pele oleosa, pode piorar no momento de estresse, porque o cortisol ele vai desencadear vários problemas. Então, quando o cortisol está elevado, o que ele pode fazer? Inibir os níveis de produção de colágeno, então já está provocando envelhecimento. Ele pode não atuar, não deixar a pele atuar devidamente contra o efeito nocivo dos radicais livres, então vai acontecer a oxidação das células, envelhecimento. O cortisol elevado não deixa o seu organismo produzir o ácido hialurônico natural que a nossa pele tem, quanto menos absorver o que vai receber, tá certo? Ele também
impede aí, inibe os lipídios. E presta atenção, os lipídios são necessários para a barreira de proteção da pele. É aquela oleosidadezinha que eu explico que a gente tem que forma junto na junção de glândula sudorípara e sudorípara e sebácea, a camada protetora da pele, ok? Então, tudo isso e muito mais é consequência aí do cortisol. Então, se eu controlo o meu estresse, né? A gente já entendeu. A situação de estresse na nossa vida a gente tem várias vezes a situação. Se eu sei lidar com ela, se eu aprendo a me observar, se eu não estou em constante estresse, porque eu aprendi a suavizar, descansar, respirar, enfim, eu equilibro, senão eu entro aí num processo de envelhecimento falando de pele e fora o resto. Então, só revisando para vocês. Então, os fatores emocionais que o estresse vai desencadear, o próprio estresse, mas que ele vai lá para a ansiedade e pode ir até para a depressão, afeta o sistema imunológico da pele e vai prejudicar quem? A barreira de proteção. Então, o cortisol vai lá, danifica a barreira de proteção. A pele se torna uma porta de entrada para vários problemas e processos inflamatórios. Por isso que vai poder ter uma irritação, uma alergia, desenvolver uma sensibilidade, uma acne, que também é uma bactéria que não vem só dessa porta de entrada, como vem também do excesso de oleosidade. Então, outra coisa, o estresse prolongado, né, que a gente está falando, o estresse a longo prazo, você vai sempre estar em constante situação de estresse, por isso que eu dei os exemplos da gente não parar, para a gente equilibrar o estresse, a gente tem que entender que o estresse não é só uma situação de nervoso, é de um momento, é uma situação que você está o tempo inteiro correndo, tentando resolver, enfim, vivendo adrenalina, certo? Então, o estresse a longo prazo, ele também prejudica o funcionamento do intestino e quando o intestino não funciona bem, vai prejudicar muitos fatores no nosso organismo, né? Hoje a gente já vê muitos estudos dizendo que o intestino é o nosso segundo cérebro, mas principalmente ele vai prejudicar diretamente a nossa pele, tá? O estresse constante também prejudica as glândulas sudoríparas. Tem gente que com muito estresse transpira muito. Então, a glândula sudorípara trabalha em excesso, a pessoa transpira muito, perde muito líquido e a pele resseca, resseca, resseca. Além de perder a camada de proteção, resseca muito, perde o viço, fica opaca e ganha linhas de... Então, é isso, gente. Uma pele ressecada vai perder viço, vai perder flexibilidade, vai marcar mais as linhas de expressões. Olha que loucura. O oposto também acontece. Às vezes, você transpira muito com estresse, perde líquido, perde hidratação e acontece tudo isso. Às vezes, o cortisol faz o contrário. Ele ativa as glândulas sebáceas e você vai produzir mais oleosidade. Por consequência, você vai piorar a espinha e a acne, né? A espinha é quando a pessoa tem uma ou outra espinha, no estresse surgem as espinhas. E a acne já é aquele manto de infecção. Se você já tem tendência a ter aquele manto, ele aumenta. Se você tem tendência a ter uma outra espinha, saem mais. E que a gente transforma o que a gente pensa. Aí depois tem muitas dicas para isso também que eu pratico e eu adoro. Bom, outra coisa, o estresse provoca o enfraquecimento das unhas também, provoca queda de cabelos, entende, gente? E é grande a queda de cabelo. Se juntar, como aconteceu no meu caso com o estresse mais a perda hormonal, né, por conta da idade aí, vai, ou não só da idade, porque eu posso estar com um problema, posso ter alguém com problema hormonal, numa fase de problema hormonal, que é a fase mais adolescente. Aí você vai falar, mas o adolescente não vai ter problema hormonal por falta, mas por excesso, aí oleosidade, por oleosidade também pode ter problema no couro cabeludo e assim vai. Então, a gente tem o enfraquecimento das unhas, pode acontecer a queda dos cabelos e, como eu disse, a perda do viço da pele, o envelhecimento, prejudicar a síntese de colágeno, a própria hidratação da pele, o hialurônico natural da pele, como eu falei para vocês, tudo isso acontece por esse desequilíbrio que o estresse traz. Quando nós temos o estresse, o nosso corpo, não se esqueça que a pele é o maior órgão do corpo humano e ela tem funções maravilhosas, o nosso corpo prioriza a circulação para que ela vá para os órgãos vitais do nosso corpo. É por isso que você vai perceber uma pessoa com estresse, agitada, com a pele mais pálida, mais enfraquecida e sem viço, tá certo? No estresse excessivo, você vai perceber a pele dar sinais visíveis de cansaço, como olheiras, bolsa debaixo dos olhos, rugas que às vezes você não tinha e começa a aparecer, marquinha de expressão, flacidez, tá certo? Por quê? Porque o nível do cortisol aumentado vai trazer também enfraquecimento na musculatura, então você vai ter mais flacidez. O cortisol prejudica aí os fibroblastos, então ele trabalhei na redução dos fibroblastos, perdão, gente. Aí atrapalha na síntese de colágeno e todos esses fatores vão prejudicar e vão contribuir para o envelhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho mais do envelhecimento da pele, trazendo dica para vocês. Bom, como eu disse,
Com o cortisol, acontece o enfraquecimento da musculatura, a redução dos fibroblastos, a diminuição do colágeno de elastina, isso vai envelhecer a pele, mas tem mais uma coisa associada a isso. Se você tem mania de fazer muitas expressões faciais, franzir muito a testa, franzir muito a sobrancelha, entende? Você vai, inclusive, trazer rugas mais profundas. Então, é muito legal de você aprender a dar essa relaxada, é um presente para você. Gente, dar uma relaxada é cuidar de si. Assim como fazer o seu skincare, cuidar do seu cabelo, fazer sua maquiagem, pôr uma roupa bonita que você gosta, cuidar do seu estresse também. Não adianta nada você pôr uma roupa bonita que você gosta, aí olha no espelho e fala, mas hoje não tá caindo bem, porque tá marcando aqui, porque tá marcando ali. Olha, você provocando o seu próprio estresse. Tá certo? No cabelo, o que acontece com todo esse processo do cortisol no organismo, esse desequilíbrio no nosso organismo? O cabelo, ele vai da fase de crescimento, vocês lembram quando eu expliquei a fase de crescimento e a fase de repouso? Então, ele nasce, tá natural na fase de crescimento, é o ciclo de vida natural dele. Ele entra na fase de repouso, tem outro fio subindo, 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 e daí ele desprende com outro fio tomando lugar, ocupando lugar, saudável, tudo bonitinho. Quando você está com estresse, o seu cabelo sai da fase de crescimento para a fase de repouso sem ter outro fio subindo. Então, isso é uma reação do estresse. Muita queda de cabelo, ok? Porque você acelera o ciclo de vida do fio dos cabelos. Dica para você, fortalecer o couro cabeludo, cuidar do seu estresse, lógico, porque a partir do momento que você cuidar, o seu cabelo vai voltando ao normal, mas se ele começou a cair pelo estresse, é importante fortalecer. Eu sempre falo que nessa hora, eu indico você usar a linha de quedas, por conta dela ter o complexo capilar, que são vitaminas, plantas, jaborandi, aloe e pantenol, que vai fortalecer o seu couro cabeludo, o spray para fortalecer o couro cabeludo, e até o aloe você pode passar um no momento, outro no outro, ou os dois no seu couro cabeludo. O spray vai trazer aí para você, porque ele tem complexo de vitamina E, C, B5, B6 e a linha toda, porque é toda os mesmos ativos na linha toda, que é a linha de queda, tá? Linha de queda, não estou mostrando direitinho. Tá certo, gente? Então, é muito interessante você fortalecer, mas controle o seu estresse, porque é muito importante. Agora, se o seu estresse já está num processo muito elevado, provavelmente você vai precisar de consultar um médico para te ajudar e, às vezes, até indicar alguma reposição de vitamina para você, para o seu organismo como um todo. Ok? Bora controlar o estresse e não se esqueça que, assim, que eu não trouxe um dado para vocês, eu não gosto de dar dados sem eu ter a fonte, mas cerca aí das pesquisas que eu já fiz, olha, metade das pessoas tem estresse além do limite, mais ou menos, principalmente no Brasil, porque no Brasil as pessoas são mais aceleradas, né? A gente não descansa, a gente não se permite dar uma parada, não se permite ter um repouso, parece que é um defeito, em vez de ser uma dádiva, né? Uma qualidade boa, uma característica boa. Então é isso. Dicas para você combater o estresse, já falei tanto, mas acho que agora eu fecho com as dicas. Socialize-se, veja mais seus amigos, crie momentos para estar com as pessoas, confraternize mais com a sua família, né, gente? Às vezes a gente faz daquele almocinho de domingo um momento tão gostoso. Então, confraternize. Por quê? Porque libera endorfina e a endorfina é o hormônio do bem-estar. Você dá uma equilibrada. Então, se socializa. Não meça esforço para ver sua amiga, para tomar um café com a sua vizinha, com a sua amiga vendedora, com a sua cliente, enfim. Exercite-se também, porque vai diminuir a ansiedade. E sempre que você for fazer qualquer exercício, não sei se você percebeu, já aconteceu comigo, a gente vai lá e faz ansiosa. Você tem que alongar, você está ansiosa. Então, alongue-se com calma, né? E aí as pessoas me perguntam como eu posso fazer para ficar calma. Já dei todas as dicas quando eu dei os meus exemplos, mas eu volto lá. Respira fundo, observe o ritmo da sua respiração até você se acalmar. Abaixa até a pressão alta. Estou falando de experiência própria, tá comigo? Estou falando da minha experiência própria, porque eu ficava tão assustada com o que fazer, e eu primeiro tentava acalmar, e com a respiração eu percebi que muda muita coisa. Se você puder, se isola um pouquinho, sai do ambiente. Se você gosta da cromoterapia, estuda um pouquinho as cores, mentaliza a cor para transmutar a vibração chata, uma cor gostosa de saúde, ou cor de rosa, que é do auto-amor, auto-compaixão, é muito legal, entendeu? Olha para longe se você gosta do céu. Para mim, olhar para o céu me dá um equilíbrio fabuloso, ok? Dá uma paradinha, você vai se isolar por esses 12 minutos, você pode ir lá fazer uma limpeza de pele, pode fazer seu skincare, você pode fazer uma massagem nos pés, eu já expliquei bastante como relaxa, massagem no pé, massagem na mão, nessa região que às vezes a gente é tensa, faz uma massagenzinha, certo? No corpo, nas mãos, nos pés, enfim, adote aí o seu hábito de dar essa fugidinha, de se isolar, de fazer algo por você, se alimente bem, olha para a sua alimentação com muito carinho. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei sensacional. Os homens vão me entender bem, vocês eu acho que também, mas
Imagina o seu marido. Ele colocaria qualquer gasolina no carro dele para fazer a viagem dos sonhos? E você, colocaria? Ou você ia procurar aquele posto que você gosta, que tem um bom combustível, colocar o melhor, trocar o óleo. Por que que você ia dar o melhor combustível para o seu carro, olhar o óleo, cuidar dele na viagem e não dar o melhor óleo, o melhor combustível para você na sua viagem diária, que é a vida? Meu questionamento para você. Porque às vezes eu como um negócio, a pessoa fala, mas você come, eu falo, se é bom, estou aberta para experimentar. Eu posso não gostar, mas se é bom, estou aberta para experimentar. Então, com isso, eu gosto de tudo, gente. Eu gosto de jiló, eu gosto de boldo do Chile, tomo chá numa boa, losna, tudo que você imaginar, que falou para mim que é bom, eu fui lá e comi, falei, ok. Aí meio amargo, mas se faz bem, ok. E aí você vai percebendo que você pode se alimentar bem. E alimentação com ômega 3 é bom para ajudar o estresse, ajuda bastante. Salmão, sardinha e laranja, kiwi, pimentão vermelho, essas coisinhas também, coisa que ajuda no intestino também, é muito bom, tanto com frutas com vitamina C, como coisas que ajudam no intestino, tá? Laranja é legal de você chupar ela com bagaço, eu adoro. Mais dicas, sono. À noite, a gente produz melatonina e ela é muito importante para a nossa saúde. E muitas vezes pode acontecer de você estar lá dormindo com o seu celular do lado, o celular dá um toquinho, você fala, será que alguém me passou alguma mensagem? Deixo o celular longe, sempre deixei, entrego bastante na mão do universo, né, de Deus, do Criador. Se eu precisar de atender alguém urgente, a pessoa vai me ligar, enfim, vai dar tudo certo, porque eu não deixo perto, aprendi isso há muito tempo, celular, computador no quarto, tudo isso prejudica e você não produz essa melatonina que ajuda muito na sua saúde como um todo. Hobby, o que te ajuda a sair do seu automático? Até brinquei agora há pouco. Fazer uma limpeza de pele? Ouvir uma música? As duas coisas. Porque às vezes você não desliga, você vai fazer uma coisa, mas você não desliga. Se você põe uma música, você desliga. Fazer um crochê. Sabe aquelas pinturas? Tem uns livrinhos de pintura que é bem legal. A gente acha bobinho aquilo, mas sabe o que aquilo faz? Leva você para o seu lado direito do cérebro. Lembra que eu expliquei que o problema está no concreto? Está no concreto. Se você vai para o lado direito do cérebro, você já suaviza, porque você já vai para o sutil. É no sutil que está a fé na vida, a confiança na vida. É no sutil que a gente consegue relaxar. Então, se é um crochê que te relaxa, se é uma música que te relaxa, enfim, suaviza. Tá certo? Dê um tempo para você, confia na vida e faça bastante perguntas. E passe os seus creminhos, porque cada contato que você tem com você, com o seu corpo, com a sua pele, com o seu cabelo, você está mostrando algo gostoso que você quer para o mundo, mas também para você mesma. E se cuidar também libera, e libera muito estresse, porque traz autoestima. Se cuida, então, com muito amor, faça todo dia os seus cuidados, skincare, sua maquiagemzinha que você gosta. Se gosta pouco, que nem eu, pouco. Se gosta muito, faça o que você gosta para você se cuidar e liberar o seu estresse, para ter muito mais saúde e uma pele mais jovem e um corpo mais jovem como um todo. Se goste, se cuide, se faça feliz do seu jeito, porque é o seu jeito que conta, mas se observe bastante para você não achar que é o seu jeito se cobrar demais, tá? Não se cobre demais. Suaviza. Beijo grande no seu coração. E uma semana, a doutora Clara Martinelli é a nossa doutora. Janete, estresse é muito sério mesmo, muito sério, ok, gente? Palavra de doutora. Obrigada sempre, minha linda, pela sua colaboração. E, gente, suaviza. Se gosta, se cuide, se faça feliz. Suaviza. Meu beijo grande para você. Até semana que vem. Te espero. Tchau, tchau.